Salve, torcida alvinegro, tudo bem com vocês? Aqui que fala é Thiago, seu Crítico Alvinegro. Esse é mais um giro de notícias do canal Thiago Crítico Alvinegro. Enquanto o Botafogo não consegue ainda nesse momento se reforçar ou ter à disposição jogadores os quais já deveriam estar treinando para o início da competição do Campeonato Brasileiro da temporada 2022, o Botafogo segue enfrentando dificuldades no Campeonato Carioca para montar um time para a disputa da competição. O Botafogo nesse momento tem mais uma baixa. O jogador Ronald, atleta aí de lado do ataque alvinegro, é mais um a desfalcar o Botafogo na competição. Atualmente o Botafogo conta com 10 jogadores no departamento médico, entre jogadores com lesões de nível baixo, médio e gravíssimo. Alguns inclusive um total de 6 que nesse momento foram cirurgiados e estão aguardando aí o tempo hábil para voltar aos treinamentos e posteriormente ficarem aí à disposição do novo treinador que iniciará sua trajetória pelo Alvinegro a partir do dia 18 desse mês, o senhor Luiz Castro, que recentemente foi confirmado como o mais novo técnico contratado do Glorioso. Botafogo aguarda o término da competição da equipe do Al Duhail do Catar para que o treinador possa enfim vir para o Rio de Janeiro, assinar os papéis do seu novo contrato e poder vir aqui ajudar o Botafogo nessa longa caminhada que terá pela frente no ano de 2022 o Glorioso nas campanhas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Vou ler para vocês aqui algumas matérias falando a respeito do nosso novo treinador e a respeito da partida que o Botafogo terá pela frente contra a equipe do Volta Redonda, partida essa válida pela 10ª rodada da competição. O Botafogo enfrentará a equipe do Volta Redonda nesta segunda-feira às 19h30, horário de Brasília, ou seja, às 7h30 da noite, no estádio Newton Santos. E para o confronto desta segunda-feira, confronto este do qual o Botafogo não tem tanta preocupação, porque afinal de contas já está classificado automaticamente, tendo em vista que aqueles que poderiam ameaçar a 4ª colocação do Alvinegro para a disputa das semifinais da Taça Guanabara perderam os seus jogos. Foram eles Portuguesa e Madureira, que poderiam alcançar o Botafogo, mas com as derrotas desse domingo de ambas as equipes, o Botafogo apenas necessita para confirmar a sua classificação de um empate para poder então saber ao término da última rodada, que será disputada no próximo domingo, quem irá enfrentar as equipes de Fluminense, campeão praticamente invicto da Taça Guanabara em termos de pontuação, o Fluminense do Abel Braga, ou enfrentar a equipe dos Framulambos do português, o Paulo não sei das quantas, tá? Eu não quero nem falar o nome desse cara, pois para mim não interessa. Deixa eu ler aqui para vocês algumas matérias falando a respeito do novo contratado alvinegro, o treinador Luiz Castro, e também a respeito da sua comissão técnica. Matéria do Fogão Net diz o seguinte: Luiz Castro chegará ao Botafogo sem custos no próximo dia 18, diz o perfil do profissional no Twitter. E a matéria diz o seguinte aqui do Fogão Net: o técnico Luiz Castro chegará ao Botafogo sem qualquer custo após deixar o Al Duhail do Catar, o que deve acontecer até o dia 18 de março. A informação é do perfil Transfers 24 horas, especializado no mercado internacional de transferências.
A diretoria alvinegra não conseguiu avançar nas negociações com o clube do Catar no sentido de antecipar a chegada do português. O clube do Al Duhail pedia o pagamento integral da multa rescisória do profissional, estimada entre 6 e 7 milhões de reais. Luiz Castro ainda tem compromissos no Al Duhail pela Liga do Catar, que termina na próxima quinta-feira, e pela Copa do Emir, competição eliminatória com final prevista para o dia 18 deste mês. As fontes que revelaram essa notícia, que para alguns é importantíssima, foram o Redação Fogão Net e o Twitter Transfers 24 horas. Outras matérias relacionadas também a contratações dizem o seguinte: contrato de Saravia, lateral direito, com o Botafogo deve ser de 1 ano, com previsão de renovação automática por mais um. Deixa eu ler aqui. Um reforço provável para a lateral direita do Botafogo é Renzo Saravia. Segundo informações do portal UOL e confirmação do Globoesporte.com, as negociações avançaram com o jogador argentino e o Botafogo está otimista. As conversas se estendem para um acordo para esta temporada, que termina em novembro, tendo em vista que haverá a Copa do Mundo no mês de novembro, final de ano. O contrato deve prever possível renovação automática por mais um ano. A preocupação é pela condição física do atleta, que passou por lesões nos últimos anos, contudo, a avaliação é positiva em relação ao jogador. Saravia tinha contrato com a equipe do Porto de Portugal até o ano de 2023, mas rescindiu recentemente o seu contrato. Ele defendeu a equipe do Internacional nas últimas temporadas aqui no Brasil e com isso adquiriu rodagem no futebol brasileiro. O lateral foi revelado pela equipe do Belgrado e ainda passou pela equipe do Racing, ambos clubes da Argentina. O reforço é necessário para o Botafogo porque perdeu na atual temporada o lateral Rafael Silva, aquele que é considerado titular da posição. Infelizmente, o jogador se machucou no primeiro jogo da temporada e rompeu o tendão de Aquiles. Como a recuperação pode durar um semestre inteiro, o alvinegro foi ao mercado para recompor o setor, tendo em vista que não tem nesse momento um reserva à altura ou sequer um reserva no lateral direito da posição atualmente, o jogador Daniel Borges, aquele que assumiu o manto alvinegro com a ausência do Rafael Silva. Falando ainda sobre a posição de laterais, mais precisamente da lateral esquerda, a qual só neste ano perdeu 3 jogadores considerados titulares em momentos diversos, tanto o lateral Hugo, cria da base, que atualmente vem se recuperando de lesão e está na transição para o seu retorno à equipe do Alvinegro, além do cirurgiado Carlinhos e também do lateral esquerdo o Jonathan Silva, que posteriormente ao mês de junho poderá retornar à equipe espanhola, a qual detém os seus direitos federativos e, portanto, o jogador por empréstimo deverá ser devolvido. O Botafogo busca no mercado 2 laterais esquerdos para o Campeonato Brasileiro de 2022. E a matéria do Fogão Net diz o seguinte: com carências no elenco, o Botafogo vai atrás de pelo menos 2 laterais esquerdos para a disputa do Campeonato Brasileiro. A informação é do jornalista Thiago Franklin, do canal do TF. Segundo ele, há negociações acontecendo, como conversas com jogadores, uns mais experientes e outros no meio termo. O clube agora tem recursos para investir e, com a oficialização agora concretizada da SAF alvinegra com o empresário americano John Textor, o Botafogo tem atualmente no elenco profissional apenas Carlinhos, com grave lesão no joelho, que deve retornar apenas no final do ano, o Hugo em transição por lesão muscular
além do Jonathan Silva, que tem contrato de empréstimo até o meio do ano. Por isso, o Botafogo deverá então ir ao mercado em busca de jogadores para repor a posição que é carente atualmente, que são as laterais do Alvinegro. Além destes jogadores, também se lesionou, agora jogando improvisado pela lateral esquerda, o lateral direito, Vitor Marinho. Além, é claro, do Vitinho, esse jogador da base alvinegra é aquele que poderá assumir na ausência do Hugo ou no caso do Vitor Marinho, que infelizmente acabou se lesionando, a titularidade na competição atual do Campeonato Carioca, enquanto não contratamos aí ou não poderemos inscrever jogadores para a competição do Brasileirão. E também, obviamente, do Carioca, tendo em vista que já estamos na reta final da competição. Voltando a falar, galera, a respeito do nosso treinador, aquele que irá assumir após o dia 18 de março a comissão técnica do Botafogo, o senhor Luiz Castro, em matéria do Fogão Net, fala a respeito do profissional e fala também da comissão técnica que virá com ele e participará de todo o processo que possivelmente trará o Botafogo ao sucesso. Em matéria do Fogão Net diz o seguinte, tá? Luiz Castro deve vir para o Botafogo com mais 5 profissionais na sua comissão. Acertado com o Botafogo, o técnico Luiz Castro deve levar consigo ou trazer consigo mais 5 profissionais em sua comissão técnica, informa o site GE. O principal deles é o seu auxiliar técnico, o Vitor Severino, de apenas 38 anos. Vitor é auxiliar de Castro desde 2016 pela equipe do Rio Ave. Eles estreitaram relação num curso de treinadores da UEFA em 2013. Na ocasião, Severino já havia trabalhado na base da Academia de Coimbra, em Portugal, e era profissional da Universidade também de mesmo nome, de Coimbra. Luiz Castro levou Vitor Severino para a equipe do Porto e o auxiliar do treinador foi assistente técnico da equipe Sub-19 e também técnico do Sub-15, Sub-14 e auxiliar do time B do clube portista. Assim como o chefe, Severino tem a principal licença da UEFA, aquela que é obrigatória para treinadores na Europa poderem atuar como treinadores. Além do Vitor Severino, os outros profissionais que devem chegar junto com Luiz Castro ao Botafogo são João Brandão, auxiliar técnico, Daniel Correia, preparador de goleiros, Pedro Brito, preparador físico e José Costa, analista de desempenho. Vale lembrar que no último dia 21, o GE noticiou também que o preparador físico Roberto Oliveira, conhecido como Betinho, havia pedido demissão da equipe dos Burros Negros Cariocas para se juntar à comissão técnica que está sendo formada por Luiz Castro no Botafogo. No total, terá à sua disposição o Botafogo 6 profissionais para a comissão técnica do Glorioso. Além, é óbvio, do treinador alvinegro Luiz Castro. Teremos aí um ex-head scout, né? Essa é a nova palavra da moda, né? Da ex-Flamengo, né? Aqui relacionado o senhor Roberto Oliveira, conhecido como Betinho, tá? E teremos também os preparadores de goleiros Pedro Brito, o preparador físico José Costa, que também é analista de desempenho. Deixa eu ver mais. Bom, galera, agora falando em relação à partida de amanhã, que será realizada entre Botafogo e Volta Redonda, às 19h30 da noite e às 7h30, horário de Brasília, no estádio Newton Santos. Após 2 derrotas vergonhosas pelo Campeonato Carioca, uma pelo seu arquirrival por 3-1
Partida essa que o Botafogo só não tomou mais gols pela incompetência e incapacidade do senhor homem-gol dos mulambos, o Gabichona, tá? O Botafogo poderia ter saído com mais que um 3-1, tá? E após a última derrota esta, ainda mais significativa pelo placar, tá? E tendo em vista a vergonha com que foi tratado este escudo aqui da Estrela Solitária, o Botafogo, diante da sua torcida no estádio Newton Santos, às 7h30 da noite desta segunda-feira, enfrentará a equipe do Volta Redonda. E aqui no Portal Lance fala a respeito dos prováveis times e dos desfalques e também onde assistir a partida pela Taça Guanabara entre os jogadores das equipes de Botafogo e Volta Redonda. O Alvinegro tenta, diante da equipe do Voltaço, nesta segunda-feira, se reencontrar após 2 derrotas consecutivas e saltar para a terceira colocação. Tendo em vista que seria importante para o Botafogo ultrapassar em termos de pontos a equipe do Vasco da Gama e tentar aí enfrentar a equipe do Fluminense, a qual possivelmente o Botafogo teria mais chances com essa equipe fraca que tem nesse momento vencer uma possível semifinal e enfrentar aí a equipe do Vasco ou Flamengo posteriormente na final. E eu vou ler aqui a matéria a respeito do Portal Lance, tá, galera? A equipe do Botafogo mede forças nesta segunda-feira, dia 7, às 19h30, com Volta Redonda pela 10ª rodada da Taça Guanabara. Mesmo com a classificação já garantida para as semifinais do Campeonato Carioca, o Alvinegro tem 2 motivações a mais. A equipe tenta melhorar não só a sua colocação final na primeira fase, além disto, este é o primeiro jogo após a SAF alvinegra passar a ser gerida por John Textor, ou seja, após a assinatura do contrato em definitivo entre as partes, o Botafogo de Futebol e Regatas e a Eagle Holding do senhor John Textor, tratarem agora como dono da equipe o senhor John Textor. Esse será um teste de fogo para a equipe que agora tem dono. O dono é o norte-americano, o John Textor, o nosso novo investidor. O técnico interino, Lúcio Flávio, tenta fazer com que a equipe se reencontre após as atuações fracas nas derrotas para as equipes do Flamengo e Portuguesa. Para isto, há uma possibilidade de contar com uma linha de frente formada pelo ataque, com Edson, Chay e Matheus Nascimento, formando um trio de ataque poderoso. Os alvinegros estão com 16 pontos atualmente, 3 a menos que a equipe do Vasco, que foi derrotada neste domingo num confronto direto com a equipe dos Flamulambos pelo placar de 2-1. Em caso de uma vitória alvinegra, com um placar dilatado, ou seja, com 2, 3 ou mais gols de diferença, o Botafogo poderá sair de campo com a terceira colocação da competição. O Volta Redonda, já por sua vez, tem uma missão árdua, com 5 pontos ganhos apenas. A equipe ocupa atualmente a lanterna da Taça Guanabara, perde para o Boa Vista no critério do número de vitórias e também saldos de gols. Comandado por Wilson Leite, o Voltaço não conta com Yuri, que cumprirá a suspensão automática. Bruno Barra foi relacionado e tem chance de fazer sua reestreia com a camisa da equipe. O setor ofensivo deve contar com Hugo Cabral, Pedrinho e Lelê. E também MV, também disputa uma vaga entre os titulares. Ficha técnica para o confronto entre equipes de Botafogo e Volta Redonda. A data será nesta segunda-feira, 7 de março de 2022, às 19h30, horário de Brasília, no estádio Newton Santos, no estado do Rio de Janeiro.
O árbitro da partida será o senhor Felipe da Silva Gonçalves, Paludo, do Rio de Janeiro. Assistentes serão o Gabriel Conte Viana, também do Rio, e Daniel de Oliveira Alves Pereira, também carioca. Transmissão será pelo pay-per-view do Cariocão e também o Carioca Play. No Botafogo, o Botafogo, que será comandado mais uma vez pelo auxiliar técnico, o senhor Lúcio Flávio, terá à disposição para a equipe os seguintes jogadores: Gatito Fernandes, Daniel Borges, Joel Carli, Canu e Jonathan Silva, ou Vitor Marinho, Breno, Fabinho ou Barreto, e Raí, Chay, Edson e Matheus Nascimento. Suspensos atualmente no Botafogo não há ninguém, todos estão aí zerados em termos de cartão amarelo e vermelhos. Lesionados da equipe, teremos Vinícius Lopes, atacante que foi contratado na temporada e não chegou a estrear pelo Alvinegro. William Kraus, zagueiro, também contratado recentemente, mas que também não realizou nenhuma partida pelo Glorioso e já se lesionou. Hugo, que está em transição, retornando aí de lesão na panturrilha, além dos laterais: Carlinhos, lateral esquerdo, que realizou cirurgia e que não irá o Botafogo contar com o mesmo nem tão cedo. Diego Gonçalves com a lombalgia, tá, o atacante de lado, além de Enio, também atacante de lado, que teve uma fratura do quinto metatarso ou o dedo mindinho do pé. Gabriel Tigrão, lesão no joelho esquerdo. O lateral Rafael Silva, cirurgia no tendão de Aquiles. Ronald, o último jogador do Alvinegro a se lesionar, jogador este que se lesionou na última partida que foi realizada pelo Botafogo contra a equipe da Portuguesa, no qual saiu-se derrotado o Botafogo pelo placar de 5-3, tá, com dores musculares, além do atacante de lado Vitinho, com ruptura nos ligamentos do joelho esquerdo. No Volta Redonda, a equipe comandada pelo técnico Wilson Leite irá a campo com os jogadores Vinícius Dias no gol, Júlio Amorim e Alemão na zaga, Grasson e Luiz Paulo nas laterais, Bruno Galho, Bruno Barra e Marcos Júnior no meio campo, além dos jogadores Hugo Cabral, Pedrinho, OMV e Lelê, um 4-3-3 esquematizado pelo técnico Wilson Leite. Suspenso para a partida tem aí a equipe do Volta Redonda, o jogador Yuri. Lesionados na equipe do Voltaço, nenhum jogador está nesse momento lesionado. Bem, galera, esse foi o informativo de notícias, o giro do canal Thiago Crítico Alvinegro. Espero que vocês possam sempre estar bem informados das principais notícias do nosso glorioso através do meu canal Thiago Crítico Alvinegro. Peço a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, deixe o seu like, compartilhe este e demais vídeos do canal Thiago Crítico Alvinegro para demais amigos e amigas, irmãos de camisa, assim como eu, assim como você, poder aí então o YouTube está disponibilizando demais conteúdos meus para mais e mais torcedores botafoguenses. Se ainda não é inscrito, peço que se inscreva, deixe o seu like, pois é muito importante para o crescimento do canal e a divulgação do meu material através do YouTube. E agradeço a todos os inscritos. Agora somos 350 aqui no canal Thiago o Crítico Alvinegro, rumo aos 400, ainda até o término desta semana. Conto com a ajuda de vocês para batermos a meta dos 400 inscritos. Beleza, galera? Saudações alvinegras, tamo junto, até o próximo vídeo. Lembrando a vocês que amanhã, se caso ocorrer alguma grande notícia de importância sobre o nosso glorioso, estarei realizando um vídeo para bem informar você, torcedor alvinegro, das principais notícias que giram em torno do Botafogo. E, obviamente, estarei realizando uma live durante a tarde para falarmos aí do confronto entre as duas equipes de Botafogo e Voltaço, visando aí as semifinais da competição do Campeonato Carioca 2022. Beleza, galera? Tamo junto. Saudações alvinegras. Fui. Abraço.